Bom dia, Elizabeth. Bom dia. Como é que você está? Tudo Bem-vinda ao Pelo Cariri. Obrigada. Você é a responsável pela criação e idealizadora, né, da Mostra Nacional de Contadores de História do Cariri. Isso, Ou seja, não é qualquer coisa, né? Porque o que se tem aqui é história. isso, muitas, né? Então, a mostra, ela aconteceu uma primeira edição, né? A gente pretende dar sequência nessas edições e o intuito principal é resgatar essas histórias que nós temos aqui, não só os contadores contemporâneos, mas os contadores tradicionais também. E aí, mas como surgiu essa tua... Eu sei que você é formado em pedagogia, o que Isso. já ajuda na compreensão dessa contação de histórias, né? Mas como foi que você desenvolveu isso? A minha inquietação principal era saber que tinha um mundo de contadores de histórias que se reunia para trocar informações, suas vivências, e aqui no Cariri a gente não tinha. E aí isso me De maneira inquietava organizada, muito. né? Isso, um festival, um momento que todos pudessem congregar de várias histórias, os contadores e o público. Então surge daí essa inquietação para o Festival de Contadores de E História. você é uma contadora de história, Sou. né? E você usa como ferramenta pedagógica? Também, É isso? também. Ou você vai para além disso? Um pouco além, porque no mundo atual, onde temos tantas tecnologias, às vezes isso vai aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. E a contação de história, ela tem muito isso. O olho no olho, contato, comungar das histórias, fazer a troca de afetividade. Isso é uma das coisas, uma das ferramentas mais importantes da contação de história. Para quem não está em casa e não tem ideia do que é uma contação de história, isso envolve uma família, as famílias inteiras, às vezes os vizinhos, né, da rua todos, né? Conta uma dessas experiências que você teve com contação de Com história. contação de história, bom, a gente de sabe... de como isso amarra os vizinhos, as famílias. Isso principalmente nas comunidades onde a gente começa algum trabalho, né? Então a família quer ouvir porque fez parte do mundo dela. Quando criança ouvia história, as pessoas tinham essa cultura de ouvir histórias, né? Então muitas vezes o público que mais se impressiona não é só o infantil, mas é o momento mesmo dos adultos, dos idosos, eles viverem novamente aquela contação, eles param para ouvir. Ah, isso aí eu ouvia muito na minha infância. Então é um momento, é uma memória afetiva que essas pessoas têm. E qual é a história que mais te marcou? Que você replica sempre que possível? Sempre couro de piolho. Couro de piolho? Você ouviu de quem? Essa história foi recolhida pelo Câmara Cascudo Ah. e foi a primeira história que eu contei profissionalmente. Então ela tem um vínculo muito grande comigo. Não é uma história que eu ouvi quando criança, que eu ouvi muitas histórias. Você ouviu de quem? Dos meus pais, de uma pessoa que sempre ia na minha casa, que era a dona de Jesus, que contava muita história, que sempre era uma festa esperando a chegada dela. Mas aí todas essas histórias, quem me encantou muito foi essa Couro de Piolho, porque ela tem uma ligação com o meu início de carreira de contadora de história. E nisso, quando você teve contato com essa história, você já era adulta, né? Já, já. Mas ela marca porque é um outro momento, é um outro momento que eu vou começar a ler para repassar as histórias. Não repassar somente as que eu ouvi na infância, mas as que estão aí presentes, que foram recolhidas da cultura popular. Para não matar ninguém de curiosidade em casa, dá só uma palhinha da história, pode ser? Dá, pode ser sim. Era uma vez uma princesinha dessas que tem muitas por aí, nariz empinado, e um dia a ama, ao pentear os seus cabelos, encontrou lá no pente um piolho. A princesa achou aquele achado a coisa mais bela da face da terra e resolveu guardar. Só que o danado do piolho, aí é só pegar o livro do Câmara Cascudo e ouvir, ler o restante da história. Né? Vamos ficar nas reticências, para Isso. não estragar a curiosidade. Mas aí já instigou quem está em casa, né? Sim. Espero que faça bom proveito nesse começo dessa história. Aí você tem notado a diferença daqueles que se propõem a ser adeptos dessa contação de história? Você tem notado uma diferença, até mesmo na relação entre as pessoas, depois que elas passaram a contar a história? Claro.
o momento de contar a história, ele é um momento tão prazeroso que ele tem uma ferramenta, aliás, nem ferramenta, ele tem aquela liga de juntar as pessoas em torno da mesma história. E dentro dessas histórias que são costuradas, que são colocado um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, a gente vai aumentando um pontinho aqui de uma história, outro. E isso vai ligando as pessoas, inclusive as pessoas de gerações passadas. Então a gente ouve os meninos dizerem: ah, eu contei essa história para o meu avô, eu contei essa história para o meu pai. Então, quando a gente escuta uma história, a gente quer logo encontrar alguém para contar como foi a história. Então isso vai fazendo com que as relações se estreitem cada vez mais. E também, você, talvez, falando de maneira mais cultural, né, assim, você acaba descobrindo coisas daquela sociedade que você não sabia, né? Isso. Que estão encobertas, às vezes empoeiradas, e aí vão surgindo. Você tem alguma descoberta interessante aqui pelo Cariri que essas histórias trouxeram? Uma que eu gosto muito, que eu sempre falo, sempre digo esse relato, é como a gente não tinha o hábito de ouvir as histórias dos nossos índios cariris. E aí, quando chegava nas escolas, e aí eu falo enquanto professora, nós tínhamos esse problema, digamos assim. Vamos falar dos índios cariris, dos índios, né? Mas a gente vai falar dos índios que estão lá longe da gente. Enquanto isso, as nossas lendas eram esquecidas, isso me inquietava muito. Eu não gostava desse calendário cívico que toda hora a escola cobrava, mas aí eu queria fazer um outro tipo de trabalho. Então, como eu precisava fazer esse trabalho na escola, então eu busquei as lendas dos índios Cariri. E isso foi bacana, que os meninos começaram a conhecer, começaram a escrever, começaram a refletir e questionar a respeito de tudo isso. Você não tem como respeitar aquilo que você não conhece, né? Isso. Não é verdade? Verdade. E você está falando desses momentos cívicos, que é o dia do índio, né? Que é um índio que, não sei onde ele existiu, né? Esse índio que a maioria das escolas celebram, porque cada região tinha uma cultura específica, né? Apesar deles acabar sendo colocados numa panela só, né? E você disse que descobriu histórias particulares dos índios cariris que você trouxe à tona. Quais foram esses personagens que você acabou descobrindo? A gente começou o mito fundador da região do Cariri, que aí foram vários escritos a respeito dele. A gente foi buscar a Fundação Casa Grande, que tem um trabalho bacana a respeito dos índios, resgatando essas histórias deles, essas lendas. Então a gente teve a lenda da Iara, né? La Cachoeira de Missão Velha. Então a gente foi pegando todas essas lendas e trazendo de volta para as escolas. E acho que a gente pode até dizer que resgatando um pouco mesmo e fazendo com que as pessoas conhecessem a criançada. Tanto que os meninos hoje passam, né, e eles recordam, né, mesmo depois de muito tempo. E aí esse projeto eu sempre trabalho com a criançada, porque eu gosto muito de fazer com que a gente possa conhecer o nosso passado e para a gente projetar o nosso futuro. Tá certo. Prazerzaço, Isabel. Igualmente. Espero que você dissemine mais essa contação de história, que eu acho é disso que a gente está precisando, de boas histórias, né? Isso, ótimas histórias. Obrigado. Obrigada.